Hélio Couto, O Poder de Soltar. A dissonância cognitiva de 90% das vezes, em que se fala do soltar acontece por causa do ego, complexo R, cérebro reptiliano, que não quer entender o significado e as consequências de soltar. É exatamente a mesma coisa em relação ao versículo buscai primeiro o reino dos céus e tudo, o mais vos será acrescentado. Se a pessoa não coloca a centelha divina em primeiro lugar como prioridade máxima na vida, é virtualmente impossível soltar. O soltar é uma função da centelha divina. O desapego é uma coisa que vai totalmente contra o que o ego quer. O ego quer coisas, bem-estar, estabilidade, segurança, zona de conforto, conseguir, conquistar, território, poder, posses, etc. Como o ego entenderá que não pode conseguir isso tudo sem soltar? Lembram-se da palestra em que foi dito que para ser um co-criador consciente é preciso ser um Buda? Somente no estado búdico é que é possível co-criar, porque o co-criar não é uma função do ego, é uma função da centelha divina. É ela que cria e co-cria. Desde o começo da história, os humanos poderiam ter soltado, mas isso sempre foi deixado de lado. É claro que essa é uma mensagem muito desconfortável. Desapego não é uma coisa popular, ainda mais porque o desapego só funciona se for autêntico. Não pode ser uma tática ou técnica esotérica para conseguir coisas. É preciso desapegar-se realmente. É a mesma coisa que rendição, render-se ao todo. Mas isso é uma coisa muito forte e difícil para o ego, praticamente impossível. É por essa razão que se fala que ou vai por amor ou vai pela dor. Vai pela dor depois de um sofrimento horrível. Não é necessário isso, mas como ser não se rende, só sobra uma alternativa. E a teoria do caos faz com que isso aconteça, mais cedo ou mais tarde. A mesma coisa acontece com a alquimia. É exatamente o mesmo trabalho. Por isso foi codificada tão fortemente, porque a mensagem era muito difícil de ser aceita. Toda a alquimia é um trabalho de soltar tudo. Basta ter olhos de ver para entender os textos, entender o significado oculto dos textos alquímicos. Portanto, buscar o reino dos céus em primeiro lugar é desapegar, é mudar completamente a visão de mundo, a filosofia de vida e ajudar o máximo possível de todas as formas possíveis o tempo todo. Trabalhar, estudar e ajudar sem parar. Porém, para fazer isso é preciso que seja a centelha divina fazendo isso. Senão as reclamações serão inevitáveis. Se a pessoa soltar e começar a reclamar que não tem isso ou aquilo, que perdeu o emprego, que não consegue emprego, etc., de nada adiantou soltar. Não pode haver reclamação, nem ressentimento, nem dúvida. Ou se solta de verdade ou não é soltar. O desapego tem de ser real. Por isso, é preciso pensar e analisar muito para chegar no ponto de soltar. E é por isso que é tão difícil de entender o soltar. Somente depois de soltar realmente é que o que for melhor acontecerá. E o melhor não é o que o ego quer. Soltar a casa pensando que depois virá uma casa maior não é soltar, é apego. Soltar de verdade é sentir que é irrelevante se tem casa ou não. Se tem ótimo, se não tem ótimo. É isso que está explicado em todos os textos e livros taoístas. Deixar o fluxo da vida seguir como tem de ser. Esta é a ação através da não ação. É trabalhar, estudar e ajudar o tempo todo sem cobrar resultados, sem esperar resultados, sem querer nada em troca. Sentir a alegria de servir ao Pai e pronto. Só isso basta. Qualquer outra atitude é querer fazer negócio com o todo. E isso é impossível. Será que é possível sentir o todo na própria vida? É possível, mas é preciso deixar o ego de lado. O ego não quer ouvir falar do todo. A mensagem do todo é antagônica ao ego, mas é a única que pode trazer realização ao ego. Para que o ego possa fazer o que tem de fazer, é preciso abdicar de querer isso. O ego tem de abdicar das suas pretensões. Não tem condições. Não há meio termo. Ou a centelha divina sume, ou o ego continua no comando. E o resultado do ego é a competição total, exatamente como é desde os sumérios. A única coisa que se precisa fazer para ser feliz na vida é deixar a centelha divina assumir a própria vida. É fazer a vontade do todo. O todo falará pela intuição o que deve ser feito.
deve-se separar a intuição verdadeira do que é racionalização do ego, que é quando o ego imagina todo tipo de argumentos para justificar uma atitude. Lembrar do versículo: os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os pensamentos do todo só podem ser entendidos pela centelha divina, que é o próprio todo. É por esta razão que entregar a vida para a centelha divina é a mesma coisa que entregar para o todo, porque são a mesma coisa, mas isso vai contra a vontade do ego inevitavelmente. O aprendizado durante as inúmeras encarnações é para aprender a soltar. Encarna-se para aprender a soltar. Encarna-se nos mais variados planetas, para vivenciar todo tipo de situação e ver se realmente soltou. Existem infinitas moradas na casa do Pai, desde as mais primitivas até as mais sublimes civilizações. A única opção que existe é deixar a centelha divina assumir a própria vida.